Para a nossa alegria, a alegria de todos, estamos de volta! E a pegada é da função quadrática. É o terceiro episódio da temporada Função Quadrática dentro da série Funções. Olha lá, ficou legal isso, né? O episódio dentro da temporada, dentro da série. Nossa Senhora. E assim, nós já temos um rumo. É porque o último exercício lá trouxe as informações, pediu a soma, mas trouxe as informações em um gráfico. Lembram? Aquela curvinha assim, ó. O que é aquilo ali? Aquilo ali, né? Pois é. E aí hoje a gente vai cada vez mais estar trabalhando com vocês, estudando mais esse assunto, né? Assim, aprofundando. Porque lá na unidade 1 a gente fez a resolução da equação do segundo grau. Sim, sim. Que a gente fez uso agora de novo, na função, né? Básica, isso. Mas só que a função quadrática, ela tem muito mais coisa, né? Muito mais detalhes, muito mais coisas que a gente precisa aprender. Eles já estão cansados já, tem mais coisa ainda. Não cansa não, minha gente. Vamos lá, anima aí. Tá chegando no meio do percurso já, tá chegando na metade, calma. É mesmo, né? É para aliviar ou para mais? É para melhorar ou piorar a situação? Tá chegando no meio, estamos chegando no meio, calma. Vamos. Então vamos lá, a gente tem muita coisa para ver sobre a função quadrática e sobre o estudo do gráfico dela. E é dentro disso que a aula de hoje vem recheada de assunto. Vamos lá, aula 42.1. E a gente vai para o terceiro episódio. E hoje a gente vai fazer o quê, professor Maurício? O estudo da parábola. Então aquela curvinha lá tem nome. Tem nome e sobrenome. Muito bem. Ei, mas isso tem a ver com aquela antena parabólica que a gente vê lá na TV? Deve ser. Parabólica, parábola. Que recebe o sinal e tudo mais. Será que tem a ver? Não sei, vamos ver, né? Mas hoje vamos de oferecimento do dia e a aula de hoje vai para... Vamos lá, vou chegar pro cantinho aqui. Aqui é o primeiro A. O primeiro A? Ontem foi o primeiro B. Mas eu acho que não é do mesmo lugar, né? Mas é o A e o B. Peraí que eu tô na frente aqui. Mais um pouquinho. Olha lá, aí a galera tirou uma foto muito bonita com os livros na mão também, né? Olha lá que legal. E aí eles estão com material bonito também aí, olha só. Né? A professora Marta, e esse é o primeiro ano A. E aí, de que escola será que veio essa galera linda, hein? Olha lá, tudo arrumadinho, acho que é... Eu acho que... Será que é de perto, é de longe? Que turma bonita, né? Tem umas turmas grandes, tem umas turmas pequenas, a mediação tecnológica é assim, ela é... Mas a empolgação deles é a mesma. É a mesma. Muito com pouco. Vamos lá, então, vamos descobrir de que escola vem essa galera. Olha lá, a escola de hoje, então, do nosso oferecimento é a Escola Maria Laurinda Groff, Nova Dimensão, em... Nova Mamoré. Nova Dimensão é o distrito, né? Em Nova Mamoré, olha que legal. E eu tenho uma história interessante sobre essa escola aqui, porque assim, na época eu trabalhava em outro setor da SEDUC e fazia visita nas escolas para verificar a questão de obras. Fui nessa escola para verificar justamente as salas da mediação tecnológica. E isso você ainda não era o professor? Não. No dia que eu cheguei lá, estava tendo aula, se não me falta memória, em uma sala do professor Beto, de História, e na outra estava tendo aula com a Doralice, que era inglês. Era. E aí eu fiquei olhando aquele monte de aluno e tal. Falei, olha que legal. E agora estou eu aqui e vocês aí, ó, olha só. Esses dias atrás, na unidade 1, a gente mostrou uma foto aqui da escola Maria Laurinda Groff, mas era ainda de madeira, era uma escola antiga. Essa escola não está sendo mais utilizada, e sim agora em prédio novo. E a professora fez questão de mandar a foto da nova, né? Porque a galera disse, não, professora, isso aí já passou, isso aí é antigo, vamos mandar a foto nova. Então aqui, ó, beijo no coração dos alunos, tá? Em especial a professora Marta aí do primeiro ano A. E a gente deixa aqui aquele carinho para todos vocês, tá bom? Eu tô tentando ler o nome do livro ali, ó. Depois a gente... Vocês estão usando o livro já? Né? É bom saber essa parte. Estão usando já os QR Codes lá, tudinho? E aí, vamos de assunto então. No comecinho a gente falou que hoje a gente ia fazer o estudo da... Parábola. E o que é isso, parábola? Eu vou fazer o seguinte. Hoje eu vou convidar para falar sobre a parábola uma aluna do curso de arquitetura aqui da cidade de Porto Velho, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a parábola.
Fala. Olha aí, né, professora Lúcia? Somos alunos aqui, a gente já falou, né? Aqui a gente não para de estudar nunca, estamos sempre em busca de mais conhecimento. Mas a parábola realmente, né, é um assunto assim muito interessante, que na arquitetura já foi usado aí, né? Tem a Igreja de São Francisco, né? Tem algumas pontes, a ponte JK, que tem formato parabólico, né? Então, assim, a parábola contribui muito com a arquitetura, principalmente na parte estética, porque tem uma desenvoltura legal, né? Tem todo um aparato, Isso. né? À frente de muitas escolas, né, hoje, antigamente era mais quadradão, assim, né? Hoje as escolas estão dando um perfil mais parabólico também. Isso mesmo, né? Então, evolução. É isso aí, né? E evoluindo a gente chega longe, porque o estudo da parábola, essa aula de hoje vai fazer vai trazer algumas características que a parábola nos mostra enquanto gráfico, né? Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai entender o que acontece com ela, né? Então, vamos junto? Vamos lá? A representação gráfica de uma função quadrática é uma parábola. E a lei de formação, como é que é mesmo? Y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou no lugar do y, um f de x, com a, b e c valores coeficientes numéricos e com uma restrição. O a não pode ser zero. Já falamos isso. Se o a for zero, a função deixa de ser do segundo grau e se transforma em uma função do primeiro grau. Se eu tirar isso aqui, ó, vai ficar só bx mais c. Então ela passa a ser uma função do primeiro grau. Beleza, isso aí já ficou bem explicadinho, né? Então vamos trabalhar agora com a famosa parábola. E aí, as parábolas são encontradas onde, professor Maurício? Olha aí, né? Olha lá, as pontes, né? A estrutura das pontes, muito bom. Ponte 25 de abril, ponte em betão armado. Olha que bonita essa segunda aqui, né? Olha lá. E aí você já vai vendo aí o formato parabólico, né? Seja aqui, né, na parte da fiação aqui, seja aqui na estrutura de concreto, né? Olha que legal. Então a gente vai encontrando parábolas no nosso cotidiano, no dia a dia, né? E claro, o estudo da função quadrática é extremamente importante na matemática, porque muitas ciências fazem uso, né, desse assunto para os seus conhecimentos. Pode ser relacionado a alguns trabalhos, como na física, na química e na biologia. E aí, onde a gente encontra a parábola? Vamos ver? Os radares nas BRs, nas rodovias, ou mesmo nas cidades, nos faróis dos carros, hoje em dia cada vez mais modernos, só que a parte interna continua tendo uma estrutura parabólica. Por quê? Por conta da propagação dos raios luminosos. Antenas, aí nós temos as antenas da escola, nós temos antenas em casa, no sítio, em vários lugares temos antenas e percebemos que ela tem um formato parabólico, ela tem uma conchazinha assim. E o melhor de todos, melhor que muitas vezes é mal utilizado no lançamento de projéteis. Pois é, né? Então, tudo isso são lugares que a gente encontra na prática o uso da parábola, né? Nos faróis dos carros é porque a gente não consegue enxergar, mas é por dentro. Porque por fora tem aquela carcaça de vidro ou de plástico acrílico, mas por dentro, quando você olha por dentro, aquela parte de metalzinha luminosa, ela é parabólica. Parabólica, né? E claro, as antenas é o que a gente mais consegue visualizar aí, né? A aplicação. Mas tem muitas situações que envolvem, né? Olha lá, nas comunicações, olha lá nas antenas, né? Então, esse formato aqui é parabólico, né? Legal? E aí, lembra do valor do delta? Não lembra? Não adianta se esconder. É hora de colocar a mão na massa, buscar recordar algumas coisas. O valor do delta nos diz algumas coisas com relação à parábola, sabia? Olha aí, agora que a gente vai começar a linkar as coisas, tudo faz sentido. Então agora a gente vai pegar o que já estudou, vai começar a fazer uns ganchos. Isso mesmo. Linkando. Pegando o link e conectar. Como é que é o nosso delta mesmo? B ao quadrado menos 4AC. Então, lembrando do valor do delta, a gente coloca lá, né, sabendo os coeficientes, o A, o B e o C, e a gente acha o valor do delta e esse delta nos diz muita coisa. Então é verdade, eu lembrei que o delta é o discriminante. Nós até mudamos, né? Não é fofoqueiro, ele é informante. Informante. Vai dar umas informaçõezinhas. Isso mesmo. Então, começando esse estudo da parábola, a gente vai ver o que o delta tem a ver com tudo isso. Na telinha, olha lá.
Quando a gente fala, gostei, hein? Fez um negócio assim, um efeito. O discriminante, aqui tem o R de novo, né? Vamos arrumar. Não tem um cinza, vai branquinho mesmo. É discriminante, tá, gente? Não tá discriminando ninguém, não. É o discriminante delta, vai. Dependendo do valor de delta, a parábola se apresenta de forma diferente no plano cartesiano. Por quê, professor? Porque o delta vai indicar a quantidade de raízes que aquela nossa função vai ter. Se o delta for maior que zero, vai ter duas raízes reais e distintas, ou seja, ele vai tocar no eixo x 2 vezes, e isso vai fazer com que ele tenha uma parte acima do eixo x, outra parte abaixo do eixo x. Quando o delta é igual a zero, possui duas raízes reais e iguais. Se são iguais, no eixo x só vai tocar uma vez, que é justamente no ponto que eu encontrei. Então, ele não vai ter partes para baixo do eixo x. Isso, e quando o delta for negativo, então, professor Maurício, menor que zero? Não vai encostar no eixo x. Então pronto. Então isso aqui é um dos corações da aula, né? Resume tudo, coração, né? Da aula. Coração da aula, olha, pode botar até um coraçãozinho, anota, copeia, faz qualquer coisa, mas tira foto, dá um print, esse momento é importante, tá? Isso. Então, o delta vai nos dizer muita coisa com relação ao gráfico, com relação à nossa amiga querida parábola, tá? E claro, tem um detalhe, senão vai ficar meio estranho solto depois. Não é abaixo ou acima, porque eu esqueci de falar quando ela é crescente e decrescente. Aqui o delta, duas raízes. Quando tem duas raízes, ele passa pelo eixo x e aí ele ocupa os 4 quadrantes da função, né? Ele pega as 4 regiões. Quando ele é só negativo ou zero, só vai ter 2 regiões, ou acima ou abaixo. Porque vai ter que ver se é crescente ou decrescente. Sim. Mas vamos mostrar para eles no gráfico isso, melhor, né? Que aí graficamente vocês vão conseguir visualizar melhor. Olha lá, um delta maior que zero, quando possui 2 raízes reais distintas, olha lá. O gráfico. Então a gente tem uma equação do segundo grau ali, ó, né? X² menos 7x mais 10. A gente tem o A é 1, o B é menos 7 e o C é 10. E a gente achou um delta valendo 9, né? O delta valendo 9. Delta positivo. Delta positivo tocou em 2 lugares aí. 2 pontos diferentes. 2 pontos diferentes. E aqui tem um detalhe importante. A parábola está aberta para cima, por quê? Porque o valor do A também influencia no gráfico. Sim, nós vamos mostrar. Vamos mostrar já. Hoje a gente vai estudar esse gráfico. Tudo. De cabeça para baixo, de cima para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Vamos estudar bastante coisa, tá bom? Vamos lá. Agora, como o delta é maior que zero, né? Olha lá, quando a gente resolve a equação do segundo grau, a gente encontra 2 respostas diferentes, né? O x1 diferente do x2. Aqui não tá x1, mas a gente pode colocar. Vamos lá na telinha pra gente colocar. x1 diferente do x2. Aqui o x1 e aqui o x2, ó. Então, nesses casos de x1 diferente do x2, é quando o meu delta é positivo. Então, vai ter 2 encontros aqui, ó. 2 lugarzinhos que toca o eixo X. Delta positivo X. Tá com vontade de cantar a paródia já, né? Já a gente traz a paródia aí pra vocês, tá? Então, quando acontece dessa forma, a gente tem 2 raízes reais distintas, diferentes, certo? Certo. Vamos que vamos? Vamos lá, então? Agora, se o delta for maior que zero, ainda com 2 raízes reais distintas, ele toca em 2 pontos, ou com a boquinha virada para cima, ou com a boquinha virada para baixo. Então, das 2 formas, a gente tem x1 diferente do x2. E aqui, reafirmo o que eu falei. Agora eu tenho, olha só, partes do gráfico que estão acima e partes que vão estar abaixo. Quando ele for menor ou igual, vai ter que fazer a correção, porque eu falei que vai ter todo para cima ou todo para baixo. Mas não é bem assim, não é? Então, nesse caso aqui, tá beleza, olha só. 2 vezes, tem partes para cima e tem partes para baixo. Isso. Vamos lá agora. Agora nós vamos de delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, a gente vai chegar, né, numa conclusão que só toca o eixo X uma vez.
Porque nesse caso, o x1 é igual ao x2. Vamos dar um exemplo aqui? X ao quadrado menos 4x mais 4. Se a gente resolver a parada toda, a gente vai ter um delta igual a 0. Então, somar com 2 e diminuir de 2 é a mesma coisa. Então, o x1 vai ser igual ao x2. Certinho? E aí, tocando só uma vez, ele não consegue passar de um lado para o outro, né? Então, duas respostas iguais, tá? Beleza? Beleza. Ainda falando dele igual a 0, ó, então aqui a gente vai ter o quê? Duas situações, né? Ou com a nossa boquinha virada para cima, a gente chama de concavidade, tá? Ó, na parábola, essa embocadura aí, ou a aberturazinha, a gente chama de concavidade. Ou concavidade para cima, ou concavidade para baixo, né? Alguns falam crescente e decrescente, eu não sou muito de falar dessa parte, porque tem um momento que ela cresce e tem um momento que decresce. E isso foi até motivo de discussão, né, com um grupo de colegas professores, porque assim, uma aluna levou uma atividade dessa para um aluno recém-formado de física e pediu que ele fizesse o estudo dos sinais. E lá falava assim, tinha que ver onde é crescente, se é crescente ou decrescente. E ele, no curso de física, falou assim, mas não tem como falar se é crescente ou decrescente, porque olha só, na curva da parábola, ora ela decresce, ora ela cresce. Eu também não... Aí eu falei, não, mas é que eu acho que ela queria falar a questão com relação do A. A gente tem o costume de falar quando o A é positivo, ele é crescente, né? Só que na parábola realmente isso não acontece. Funciona, né? A única coisa que o A vai indicar é a concavidade, aberta para cima ou aberta para baixo. E aqui é onde eu vou retificar a minha fala do começo. No começo eu falei, vai ficar todo para cima, não vai ter parte para baixo. Ou todo para baixo, não vai ter parte para cima. Isso. Quando ele é 0, ele não consegue ultrapassar de uma região para outra. Porque ele só consegue chegar no máximo no eixo. Isso aí, muito bem. Muito bonito, né? Vamos agora a um delta negativo? A gente fez um delta positivo, tocou duas vezes. Fez um delta igual a 0, tocou uma vez. Uma vez. E agora? E agora? Delta negativo. Você não vai tocar, a gente para tudo, não é? É, isso mesmo, Então não vai tocar. Não, chegou num delta, olha lá. 2x ao quadrado mais 6x mais 10, chegamos num delta menos 44. Acabou, eu já parava, riscava. Mas não tem gráfico? Não sei. Tem gráfico, só não toca o eixo X. O professor falou lá no 9º ano, quando o delta é negativo, tu não faz mais nada. Ele parou. Mas se a gente substituir valores no X, a gente vai ter resultados em Y. Vai ter a parábola também? Vai ter a parábola desse jeitinho aqui, ó. Só que ela vai estar acima do eixo X ou totalmente abaixo. Ela não toca, não tem raízes reais, não toca o eixo X, mas tem gráfico. Ela se isola do X. Fica em isolamento. Isso. Tá bom? Entendi. Olha lá, quer ver? Quando a gente tem um delta negativo, o que acontece? Um delta negativo não dá, né? Porque é um índice par, a gente já viu lá nas nossas as propriedades da radiciação, né? Um índice par não consegue assumir valores aí negativos. Se eles ficarem firmes, no 3º ano, a gente conversa sobre isso aqui. Né? Terceirão que nos aguarda. Firmes, com certeza. Todo mundo vai chegar lá no terceirão, né? Não tenho dúvida. Então, olha lá. Lembra que raiz com índice par não permite radicando negativo? A gente não consegue. Nos números reais. Nos reais. Então, vai ficar dessa forma, ó. Não possui raízes. Tem gráfico? Tem, sim, senhor. Só não toca no eixo X. Beleza? Beleza. Então, vamos fazer recapitular tudo aí agora. Olha lá. Delta positivo, tá? Vai lá, calculou B ao quadrado menos 4AC, o delta foi positivo. 2 raízes reais. Toca 2 vezes no eixo X. Pode ser assim, mas toca 2 vezes. Mas vai ter uma hora que eu vou entender por que a hora tá assim, a hora tá assim? Vai, já. Já vamos entender. Eu tô afobado. Tá afobado. Né? A mão fica nervosa. Agora, delta igual a 0. Toca o eixo X só uma vez. Uma vez, beleza. Tanto assim quanto assim, com cavidade para cima ou para baixo, vai tocar o eixo X uma vez. E o delta negativo não toca eixo X, tá? Continua, tem que continuar no gráfico. Isso mesmo. E a nossa paródia diz tudo isso, né? Entendemos. Né? E hoje eu saí a dança. Já tá. Hoje...
É hoje, você quer hoje ou é amanhã? Não sei. Hoje, é hoje, é hoje. E hoje é a função quadrática que faz uma parábola e segue a linha curva toda. Hoje, valor de delta importa, se for o zero toca. Uma vez o x eu fico louca, faz assim. AX quadrado mais BX mais C pra mim. Olha, já estamos cantando quase tudo, Calma, né? calma. É, legal, mas é essa aí, tá? Alinhar a garganta, É hoje, é hoje, calma. é hoje. Se não for hoje, vai ser na próxima. Mas é por aí que vem toda a nossa parábola, a nossa paródia, cantando e explicando a parábola, tá bom? E agora, vamos de gráfico? A gente já vem falando um pouco dele, né? A gente está demonstrando para vocês aí quando o delta tem muita importância, né? Muita relevância, porque a gente com o delta já consegue descobrir algumas coisas, né? Tem um outro valor também que vai nos auxiliar muito. Olha aí que bonito, mas né? Mas calma aí. E o GIF é muito top, né? É, eu gosto. Porque o GIF consegue mostrar tudo e, cara, ele fica um negócio muito show de bola, olha lá. Ó, aqui em cima percebe que tem a variação, tá, dos valores, olha lá. É, esse aqui deve ser o GeoGebra, né? Aham. Colocou uma imagem e... É ele mesmo. É. Olha lá, então a nossa parábola está sendo construída, né? A concavidade está aumentando, diminuindo, né? Mas a gente vê que tem um momento que chega exatamente igual à construção aqui que foi feita, né? Top! Muito legal. E aí, vamos de telinha então? Olha lá, para a gente entender um pouco melhor, vamos fazer um desenho da parábola agora? Vamos. Bom, para fazer o desenho da parábola, temos que ter algumas características delas. E isso nós conseguimos fazendo um estudo nos coeficientes da função. Lembram que nós falamos que os coeficientes seriam muito, muito importantes mesmo? Pois é. Agora nós temos os coeficientes A, B e C. Cada um tem um papel no gráfico. E vamos analisar um por um. Ah, então tá. Então agora a gente analisou o delta, agora a gente vai analisar o A, o B e o C. E eles devem estar curiosos, igual eu, sobre a concavidade da parábola. Então vamos começar com ela. Vamos. Concavidade da parábola. Vamos entender agora quando que ela é abertinha para cima e quando que ela tem a boquinha virada para baixo. Olha lá. Bom, o coeficiente A desempenha no gráfico a propriedade de concavidade da parábola. Significa que eu posso ter dois possíveis valores para A. Nós sabemos que o A não pode ser zero. Então, ou ele é positivo ou ele é negativo. O A positivo, concavidade da parábola voltada para cima. O A negativo, concavidade da parábola voltada para baixo. Ah, então Agora, já dá para saber assim ou isso. assim. Agora a gente já tem um certo conhecimento. Não é que a função é crescente ou decrescente. A função vai ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Muito bem. Vamos ver uns exemplos? Vamos. É mais fácil, né? Então vamos lá, uma concavidade para cima, olha aí, um A positivo. Aqui eu já sei que o delta é positivo também, maior que zero, ó. Porque Aqui, ó. tem dois lugarzinhos que toca no X. 2. Já consigo fazer x1 mais x2. Já consigo fazer x1 vezes x2. Soma e produto. Só ter das raízes. Só Exercício isso. 4 da última aula. Olha lá, dá uma apagadinha ali só, professor Maurício. Limpa tudo. Limpa tudo. Vamos lá. Então, se o A é positivo maior que zero, um exemplo aí, 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quem é o A? O A é 2. O A é 2, é quem acompanha o X quadrado, né? Esse cidadão aqui, ó, o A. Muito Olha bem. ele aí, bonito. O A positivo, boquinha virada para cima. Muito bem. E agora, para baixo? Boquinha virada para baixo, um A, O A negativo. Exemplo. Então, aqui nós temos menos x ao quadrado mais 6x menos 10. Olha lá, menos x ao quadrado. Concavidade da parábola voltada para baixo. A gente até brinca, né? Olha lá, quando o A é positivo, nós temos uma carinha feliz, né? Olha lá, fazer um olhinho aqui, ó. Olha lá, carinha feliz. Olha o sorrisão aí, né? Sorriso largo, ó. Quando o A é positivo, né? Estamos positivos. Agora um A negativo, aí já temos uma carinha triste, né? Olha lá, carinha triste quando o meu A é negativo, né? Então a boquinha fica para baixo.
Beleza? Todo mundo entendeu até aí? Beleza, Tranquilo? beleza. Vamos ver se eles entenderam mesmo? Vamos praticar? vamos. Olha lá. Em cada um dos itens, use o valor do coeficiente A para dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Muita calma nessa hora. Vamos primeiro ver quem é o A, o B e o C. Ou só o A? Só o A, Só o só o A, A. né? Então vamos ver quem é o A em cada uma dessas. E aí, às vezes está fora de ordem, a gente precisa analisar com cuidado. E aí a gente consegue dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Vamos lá, quem é o A aqui na primeira? 5. Não, professor Não. Maurício, aqui não está o Mas tá lá quadrado. 5 na ordem. Aqui, ó, é o quem menos acompanha o x quadrado. Ah, Quem é o A aqui? O A aqui é 1. É 1, né? Quem acompanha o x quadrado. Pela educação matemática, quando não tem, a gente já sabe que é 1. Aqui também é menos 1. E aqui é 2. 2. Muito bem. Uma vez que a gente disse a gente identificou o valor do A, agora a gente pode dizer se a concavidade é para cima ou para baixo. Um A negativo? Concavidade para baixo. Para baixo, né? Um A positivo? Para cima. Para cima. Um A negativo? Para baixo. Para baixo. E um A positivo? Para cima. Concavidade para cima, concavidade para baixo. CB e CC. Isso mesmo. CB e CC. Vamos lá, então? Legal, legal. Agora a gente pode identificar o C, né? Então, olha assim, ó. Quando a gente fala de que o A, o B e o C têm uma representatividade na nossa... Essa palavra quase que não sai. Quando o A, o B e o C representam alguma coisa na nossa parábola, é porque é verdade, né? E isso é importante. O A a gente já viu que determina a concavidade. Boquinha para cima ou boquinha para baixo. O delta... Feliz ou triste? Cadê? Feliz. Ah, não, assim fica feio o pescoço. Melhor feliz, né? Boquinha para cima, felicidade, A positivo. Mas e o C? O C também diz alguma coisa pra gente. Você também é fuxiqueiro? Também, fuxiqueiro. Fuxiqueiro não. Informante. É, melhor assim. Fuxiqueiro fica meio... Né? Fica meio ruim. Vamos lá, então. O que o C nos indica? Olha lá. O coeficiente C, na sua função, é nos indicar onde a parábola corta o eixo Y. Ah, mas peraí, nos desenhos lá que nós vimos, ele não tocava no eixo Y, não. Não tocava? Não via, não. Vai ter que tocar. Aí toca, então? Toca. Ah, então... Ali nós estávamos só representando a questão da concavidade da parábola, tá? Mas no gráfico, de fato, ele vai tocar no eixo Y. Uma vezinha só. E adivinha onde é? No C. No C. Vamos só lembrar um pouquinho da função afim, só para a gente não deixar ela muito descartada. O A também dizia se era crescente ou decrescente, né? Verdade. O A positivo, ela era crescente. O A negativo, decrescente. Aqui só muda um pouquinho por causa que a gente está falando de parábola, né? Mas também é o A também que comanda isso. Isso, é o A. E lá na função afim, quem tocava o eixo Y era o B. Que era o termo independente. E aqui também o termo independente toca. Sim, porque é o C. Aqui então, é o C. Então tem uma certa conectividade aí. Tem, tudo fez sentido agora, né? Vamos lá na TV pra gente prestar atenção um pouquinho? Quando o C é positivo, o que acontece? Ele vai cortar o eixo Y acima da origem, ou seja, acima do ponto 00. E quando o C é negativo? Vai cortar o eixo Y abaixo da origem. E quando o C vale 0, aquela incompleta, não tem C. Nesse caso, a parábola vai passar na origem. 0, 0. E aí temos até um ponto importante, porque vai ser naquele ponto ali mesmo, 0, 0. É mesmo. Olha que bonitinho. Vamos mostrar nos desenhos? Olha aí, ó. Um C positivo tocou aqui o eixo Y em cima da origem, ó, pra cima, tá? Um C negativo já toca o eixo Y abaixo da origem, tá? E se fosse um C igual a 0, a nossa parábola ia tocar bem aqui na origem, ia fazer assim ou assim, bem na origem. Beleza. Tá? Valeu? Belezura? Muito bem. Vamos lá então agora explicar um pouquinho o que acontece, né? A gente pode ter algumas coisas que
coincidem, mas não dependem umas das outras, tá? O A é uma coisa, o C é outra, não tem nenhuma dependência, não tem nenhuma correlação uma com a outra, tá? A gente pode ter um A positivo com B negativo, com C negativo, a gente pode ter qualquer situação de combinação de sinais, tá? Beleza. Então não fica preso nisso não. Aqui a gente mostrou algumas combinações, ó. A positivo e C positivo, A positivo e C negativo, Mas beleza. um é independente do outro. Não, são coisas diferentes. E agora o B? Será que o B nos diz muita coisa aí? Bom, o B, ele vai ter uma importância ali na questão da inclinação que a parábola toma após o toque no eixo Y. E aí o B, eu acho que de todos o B é o mais complicado de entender um pouquinho, não é? Porque é muito complicado você ver quando é que ele passa. Mas ele está passando para o lado de lá ou para o lado de cá? Então, aí nós vamos pensar depois no outro termo que vai aparecer, que é o vértice da parábola. Então, passou do eixo Y, no sentido do vértice, aí eu vou olhar assim, o que está acontecendo agora? Isso que vai dizer é o B. Então, se o B é positivo, depois que corta o eixo Y, sobe. Sobe, ele vai atrás do vértice. E se o B é negativo? Depois... Aí ele desce. Aí desce. E se o B é zero numa incompleta? O B é zero, o que acontece? Aí é até interessante isso aqui, porque nós temos uma curva, não é? Nós vimos lá atrás que o gráfico é uma curva, que às vezes é uma linha, aquele fala que segue em linha reta. A tendência que a gente pensa ali é que vai seguir numa linha reta. É uma tendência só, Isso. né? Então vamos ver isso no gráfico? Fica mais fácil, né, da gente conseguir entender melhor. Aqui o coeficiente B é menor do que zero, nesse caso aqui, tá? Quando passou o eixo Y, desceu. Isso. Se desceu, a gente tem um B negativo. E observa que ele está procurando ali, ó, o que nós vamos estudar daqui a pouco, que é uma parte da parábola onde faz a curva. Isso, né? Essa curvinha tem um nome, mas vamos deixar quieto aí por enquanto. Agora olha um B positivo. Depois que passou o Y, ele sobe. Subiu. Aí nós temos um B positivo. Certo? Beleza. E agora um B, quando a gente tem um B zero, né? Olha Quer lá, dizer parece que ele está... depois que toca o eixo X, ele parece que tem uma tendência de seguir... Para os dois lados é a mesma coisa. Reto, mas não necessariamente segue reto porque ele sobe, né? Mas é assim, é tipo como se fosse... Ele quis dizer ali que não sobe nem desce, né? Isso. Ele sobe pra cá, mas também desce pra cá, ó. Né? Ele está simétrico, né? Para os dois lados. Tem uma simetria nos dois lados. Isso mesmo. Uou. Então vamos dar uma relembradinha aqui. Olha aqui explicando com desenho, né? Que legal. Olha lá. Foi o que a gente falou lá no comecinho lá da explicação. Quando o A é positivo, maior que zero, a gente tem a carinha feliz, alegre. Quando o A é negativo, a gente tem uma carinha triste. A nossa parábola tem a concavidade voltada para baixo. Isso. Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha aí? Então anotem, né? Essa carinha aí é importante. Cronograma. Olha lá, essa carinha é muito importante. Ela pode ser feliz ou triste, né? De acordo com a nossa concavidade da parábola. Vamos limpar aqui para ficar mais fácil. Aula 42, então. Aula 42. Ela vem trazendo muita coisa sobre 42. Isso. Beleza. Vamos lá, então. Agora a gente vai recordar um pouquinho junto com vocês. Olha lá. A nossa aula vem trazendo um estudo da parábola, né, professor Maurício? Beleza. Tá. E aí nós começamos ressaltando a importância de retirar o A, o B e o C. Beleza. Eu acho que desses três, o B é aquele que menos vai ter importância na questão da construção do gráfico. Por quê? Ele é meio no automático. Quando eu traçar os pontos, traçar lá as raízes, traçar lá o ponto de interseção e descobrir se é para cima ou para baixo a concavidade, ele já vai brotar naturalmente. O B é o único que brota naturalmente. Os outros, se eu colocar errado, ou se eu fizer a leitura errada, não vai ter como fazer a parábola. Não vai. Agora o B não, o B é natural. Tanto é que aqui a gente dá ênfase ao A, com relação à concavidade das parábolas. Depois do A, quem é importante? O delta. O delta é muito importante. Vamos imaginar que o delta era para dar 16. Eu errei um sinal, aí ficou 8 menos 8, zerou. Era para ser 8 mais 8, eu coloquei 8 menos 8, zerou.
Zerou, só tem uma raiz. É, complicado. 16 tem 2 raízes. Já mudou tudo? Tudo. Então, Mudou tudo. o nosso amigo Delta, ele vem para nos dizer muita coisa, que nem o professor Maurício lá na unidade 1 dizia que ele era fofoqueiro, depois a gente mudou, né? Para informante, né? Ele é um informante. Por quê? Porque ele nos traz muitas informações sobre a parábola, sobre a função quadrática, né? Então, corações da aula, tá? Você tem que anotar o que o Delta nos diz, quando ele é positivo, negativo ou zero, né? O que acontece? E os valores de A, B e C. O A é isso aqui. O A é esse desenho aqui. Se for positivo, feliz. Carinha feliz porque a concavidade está para cima, arriba. Quando o delta é negativo, abaixo, né? Então, delta... O A. Oh, desculpa, não é o delta. Olha aí, até a gente aqui, é tanta informação. Quando o A é negativo, concavidade para baixo. O C é onde toca o Y. Tocou o eixo Y, já é o C. E claro, o B é aquele mais mais complicadinho, no sentido que não fala tanta coisa, né? Ele vai acontecer meio que na consequência. É natural. Então nós temos aqui, deixa eu ver, vamos ver quantos pontos importantes. O ponto de interseção no eixo Y. Você já pegou lá, você já vai colocar ponto de interseção com o eixo Y, C, igual a 2, 3, você vai ver lá quem é um C, beleza. Calculou o delta, vai ter 2 raízes, x1 e x2, beleza. Na próxima aula, não é hoje ainda, nós vamos trabalhar aquela curvinha da parábola, ali tem um nome, que também vai ser dado por um ponto. Esses 5 pontos que nós temos, vamos calcular, eles vão dar o norte da parábola. Se você fizer direitinho, não tem como você traçar a parábola errada. Por quê? Porque eles ficam de tal forma que eu tenho que ligar esses pontos. Pode até ficar torto. Ah, sim. Desalinhar ali. Mas vai ficar no caminho certo. Ou assim, porque o ponto vai te exigir que você faça isso. E naturalmente o B vai para cima ou vai para baixo, ou vai seguir ali de forma simétrica para os dois lados. A gente vai construir o gráfico com eles na próxima aula, né? Então, fica tranquilinho aí que a gente vocês vão participar dessa construção gráfica também. Vamos brincando com os números? Vamos lá? A gente se interte aqui, né? Se envolve falando. É muita informação, mas é legal. Brincando com os números de hoje, qual será a perguntinha? Olha lá, tá lançado o desafio. É para cortar e transformar a parábola? Quase isso. Vou fazer lá. Os anéis da figura estão entrelaçados. Tem aluno que já está gritando, isso é das Olimpíadas? Pode ser. Qual é o menor número de anéis que devem ser cortados para que todos fiquem soltos? Vocês já devem ter visto aqueles ilusionistas, eu ia falar mágico, mas não é mágico, né? É ilusionista. Ele trabalha com a ilusão. Que eles brincam com esses anéis, com essas argolas. Ali no meio tem alguns que estão cortados, que estão soltos. E eles soltam todos. E aqui está aqui no quadro aqui, ó. Nós vamos desvendar esse mistério para vocês hoje. Só precisamos saber quantos desses anéis nós precisamos cortar para que os 6 fiquem soltos. Precisamos cortar só 1? Precisamos cortar 2, 3, 4 ou 5? Essa é a nossa pergunta de hoje. Para dar uma aliviada, né, uma descontraída. Chega de negócio de números, somando, multiplicando, dividindo. Chega. Vamos brincar agora com ilusionismo. Pois é, então tá, né? Então tá lançado o desafio, a gente, e aí, será que quantas parábolas dá para formar ali, né? Se a gente fizer o corte aí nas nossas circunferências. Bom, eu acho que se cortar todos, solta todos. E o legal, ele tá perguntando o mínimo, né? O mínimo. Ó, na matemática, essas palavras fazem muita diferença, tá? O número mínimo, o máximo, né? O menor valor. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes. Porque a gente pode cortar ali e fazer isso de diversas formas. Eu já ia cortar todos. Mas aí tá querendo o menor, então aí não é de qualquer jeito, tem uma maneira específica. O mínimo é só 1. Será que dá certo? É mínimo. É o mínimo dentro do que é possível, né? Não, porque mínimo tem 6. O mínimo é 1, não é? Não, nem sempre. Então é com vocês agora, tá? A gente, juntamente com as atividades de sala, a gente já traz a resposta dos desafios. Até lá!